Pronto, já estamos gravando. Então, primeiramente, boa noite. Meu nome é Helena, acho que todo mundo já me conhece, mas está escrito aí Thaís, então vocês podem se confundir. É porque eu estou entrando pela conta da minha tia, certo? O tema de hoje é o tema dos temperamentos. Algumas pessoas já podem ter ouvido falar dos temperamentos. E pode ter gente que esteja entrando aqui sem saber de absolutamente nada. Diga assim, meu Deus do céu, o que é isso, né? Eu tenho muito costume de falar com criança, mas eu não tenho costume de falar com adulto. Então, vocês me perdoem qualquer coisa, porque realmente não é a minha praia. Minha praia são os kids. E aí, os temperamentos, ele é um tema que tem voltado à discussão há um tempo, certo? Por quê? Porque Padre Paulo Ricardo falou dos temperamentos, Dr. Ítalo Marcilli falou dos temperamentos, e aí o mundo católico parece que redescobriu os temperamentos. Mas é uma teoria muito antiga mesmo. Eu sempre começo, eu sou até repetitiva, mas sempre quando eu tenho que falar alguma coisa na igreja, eu começo falando sobre o amor. Por quê? Porque o amor é a base de tudo. Então, não adianta eu falar sobre temperamentos, não adianta eu falar sobre qualquer coisa se eu não falar sobre o amor que fundamenta todas as coisas. E aí, para começar, eu queria introduzir com uma frase que eu gosto muito de Lewis, que é quem escreveu As Crônicas de Nárnia, que é a seguinte: tudo que não é eterno está eternamente ultrapassado. Ou seja, uma coisa que não tenha valor de eternidade. Boa noite, Luciana. Uma coisa que não tenha valor de eternidade, ela está ultrapassada, certo? Por quê? Porque tudo que nós fazemos aqui, se ela não tiver valor na eternidade, ela vai se perder. Nós somos seres eternos. Nós somos seres que somos criados à imagem e semelhança de Deus. A partir do momento que um ser humano é criado, ele se tornou eterno, né? E nós podemos saber que os nossos atos aqui vão ecoar por toda a eternidade. Então, assim, tudo que eu faço vai ter um valor de eternidade se ele for feito para ter esse valor. E aí, o próprio São Paulo vai nos dizer o seguinte, que a fé, a esperança e a caridade, né, são as nossas virtudes maiores. Tanto a fé quanto a esperança, mesmo sendo virtudes maiores, elas passam. Até a fé e a esperança vão passar, menos o amor. Então, daí a gente já tira que o amor é a única coisa que vai ter valor na eternidade. Calma que eu vou chegar nos temperamentos. O amor vai ser sempre a única coisa que não vai estar ultrapassada, porque o amor é a única coisa que é eterna. Então, o amor é a base de tudo. E Deus é amor. Nós sabemos disso, né? Deus é puro amor. São Tomás de Aquino vai dizer que Deus é o amor em ato. Deus, ele ama e ele só sabe amar. Então, Deus, ele nos criou por amor, com amor e para o amor. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque quando eu começar a explicar os temperamentos, e eu for explicando os defeitos e as qualidades, em geral, as pessoas elas têm uma dificuldade muito grande de se aceitar. Então, quando a gente fala do nosso temperamento, o único temperamento que se aceita de cara e já fica feliz é o sanguíneo. É o único. Ele diz assim, não, eu amo ser sanguíneo, tá maravilhoso. É raro o sanguíneo que não se aceita. Mas, em geral, os outros temperamentos, principalmente o temperamento colérico e o melancólico, eles têm uma dificuldade muito grande de se aceitar, de dizer assim, ó, eu aceito o que eu sou, eu bato no peito, eu sou isso. Tanto que, em geral, o colérico, por exemplo, ele quer dizer, não, eu sou fleumático, o melancólico, não, eu sou sanguíneo, vai bem para o oposto, para poder dizer assim, não, eu não sou tudo isso, não. Então, a partir do momento que a gente entende que o amor de Deus fundamenta todas as coisas e que nós devemos nos aceitar conforme o que Deus nos fez, a gente vai trabalhar em cima desta estrutura, certo? E aí acontece uma coisa muito interessante, que isso daí já foi uma análise que eu fiz, que é o seguinte, quando eu começar a explicar os temperamentos, vocês vão ver. Em geral, Deus permite numa casa filhos com temperamentos totalmente diferentes, em geral até opostos, marido e mulher com temperamentos diferentes, todo mundo com temperamento diferente. Por quê? Porque Deus quer nos fazer, quer nos ensinar a amar aquilo que não nos é próprio. E quando
cabe de ser um temperamento igual, a gente começa até a se irritar com as características do outro que a gente vê que são nossas, certo? Então, Deus, ele sempre sabe como fazer esse exercício de amor, porque ama a Deus, aquele que ama o seu próximo. Eu não posso dizer que eu amo a Deus sem amar o meu próximo. E, às vezes, aquilo que o meu próximo tem que me irrita é justamente aquilo que dentro de mim já não está resolvido. E o temperamento, ele vai nos indicar como é que eu vou descobrir o que é que esse meu próximo tem, o que é que eu tenho e como conseguir conciliar nessas diferenças, certo? E aí, para começar, eu queria falar da parábola dos talentos. Eu não vou ler a parábola dos talentos porque eu acho que a maioria das pessoas aqui conhece, certo? E a gente está com o tempo apertado, né? É muito assunto. Gente, eu não vou conseguir explicar tudo de temperamento, porque tem muita coisa. Eu só vou deixar, assim, as instruções principais, e eu sei que vocês vão gostar depois do tema, e vocês vão gostar de ir atrás. Eu posso até indicar algumas páginas e tal para seguir. Mas a parábola dos talentos, como a gente já sabe, não é Jesus, né? Mas o mestre, que indica Jesus, entrega talentos para 3 pessoas. Então, uma pessoa recebe 5 talentos, outra recebe 2 talentos e outra recebe um só. Por incrível que pareça, os que recebem mais, né, são os que trabalham mais e eles duplicam o talento. Mas aquele que recebe menos, porque ele recebeu menos, ninguém sabe, né? Aquele que recebe menos, olha o que essa é a única parte que eu vou ler, que ele fala aqui, ó. Senhor, eu sabia que és um homem severo, que colhes onde não semeastes e ajunta onde não espalhastes. Boa noite, Helena. Boa noite, Letícia. Assim, amedrontado, fui enterrar o teu talento no chão. Aqui tens o que é teu. Olha só, esse servo que não multiplicou o talento dele, ele não multiplicou o talento dele, não foi por preguiça. Não foi por nada, foi porque ele estava amedrontado. Então, esse servo que não multiplica o que Deus deu, você pode dizer assim, poxa, mas era uma coisa justa, ele estava com muito medo. E veja que Jesus chama ele de servo inútil. Jesus, ele nos dá muito. E tudo que ele nos dá é o suficiente para a gente trabalhar com o que ele nos deu. Então, o que é que aconteceu com esse servo que só tinha um? Ele só tinha que dar conta de um, mas ele não foi capaz de dar conta desse um, porque ele não soube utilizar com inteligência aquilo que Deus o deu. E assim é conosco. O nosso temperamento é uma coisa muito rica, muito, muito rica mesmo. E cada um vai receber de Deus, digamos assim, dificuldades inatas e qualidades inatas. E você tem que ter inteligência e sabedoria de trabalhar com as suas qualidades e desenvolvê-las. E conhecendo já os perigos da sua personalidade, também tentar desenvolver e tentar minimizar os efeitos catastróficos que cada um pode fazer, né? Pode ter. Então, a gente tem que saber utilizar o temperamento como uma ferramenta inteligente, gente. Por que é que eu estou falando isso? Porque acontece muito de ter gente que estuda os temperamentos, começa a estudar e vai virando muito determinista. E diz assim, eu sou colérico, então vou explodir mesmo, eles que me engulam, eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela. Pronto, não vou mudar. Ou então diz assim, eu sou melancólico, gosto de ficar mesmo em casa, lendo meus livros, não vou sair, não estou nem aí para nada. Então, a pessoa começa a utilizar o temperamento como desculpa e não como uma via de santificação. E o que é o temperamento? O temperamento, ele foi uma teoria muito, muito, muito antiga. Né? Já se conhece os temperamentos desde a época de Hipócrates, mais ou menos 500 anos antes de Cristo, certo? E aí, Hipócrates, que era médico, né? Eles achavam que os temperamentos tinham a ver com... Helena, o áudio da senhora para mim tá baixo. Tá baixo? Eu falo tão alto. Aumenta teu volume, porque se aumentar aqui pode ser que o povo exploda os ouvidos. Alguém me fala no chat se tá muito baixo o áudio, viu? Que eu falo muito alto, se eu aumentar aqui pode ser que vocês não aguentem. O que é que acontece? Hipócrates, ele achava que os temperamentos tinham a ver com os fluidos corporais. Então, como é que ele achava que era? Ele achava que era assim. A pessoa de temperamento... Helena, eu vou sair aqui e vou entrar de novo para ver. Pronto, faça isso. Ele achava que era o seguinte, que tinha uma predominância dos líquidos a depender do tipo de temperamento que a pessoa tinha.
Então, se a pessoa era sanguínea, ela tinha predominância de mais sangue, né? Se ela fosse fleumática, da fleuma. Se ela fosse colérica, da bilis amarela. E se ela fosse melancólica, da bilis negra. Coitados melancólicos. Só que depois se descobriu que isso não tinha nada a ver, que não tinha nada a ver com a questão corporal. E o temperamento, ele está justamente numa posição que a ciência moderna não aceita. Então, se tiver algum psicólogo aqui, é capaz dele não acreditar ou aceitar, né, essa teoria. Por quê? Porque ela é uma teoria totalmente baseada na simbólica. Quem é aluno do Padre Johnny, na segunda-feira, ouviu ele falando da importância dos símbolos. Tudo na nossa vida remete aos símbolos, certo? Porque esses símbolos, inclusive a nossa fé, né? Esses símbolos são sinais de Deus para agir em nós. Então, assim, o temperamento ele é totalmente simbólico, certo? Não é uma coisa que diga assim, é comprovado, tem aqui, ó, porque você é 30% colérico. Não é assim que funciona. Inclusive, por ser uma teoria de autoconhecimento, é meio errado você ficar fazendo teste de temperamento. Por quê? Porque, em geral, dá errado. Você não vai conseguir fazer por um teste descobrir o seu temperamento. Você vai fazer isso através de uma análise precisa sobre você e o conhecimento da teoria, certo? E aí, como é que vai acontecer? A gente vai ver esses símbolos, certo? Na natureza, na ordem, na Bíblia. A Bíblia usa muitos símbolos, por exemplo, os números perfeitos que a Bíblia usa. E os temperamentos, por serem 4, né? A teoria mais corrente, mais aceita é de que existem 4 temperamentos. Tem gente que fala de 8, tem gente que fala até de 20 e tantos temperamentos. Mas a mais aceita é de 4 temperamentos, certo? Como existem 4 temperamentos e os temperamentos não mudam, e existem 4 elementos na natureza que também não mudam, existe uma correlação entre o temperamento e o elemento da natureza. Gente, isso é a primeira dúvida em geral. Isso é totalmente de acordo com a nossa doutrina, certo? Católica. Inclusive, Padre Paulo Ricardo tem um curso de temperamento. Por quê? Porque tem gente que escuta sobre os temperamentos e fica na dúvida, que acha que é astrologia, não tem nada a ver com signo, com nada, certo? O temperamento é um conhecimento mesmo simbólico e que pode ser utilizado por nós. Os antigos já utilizavam. Se perdeu por causa da nossa ciência moderna, que só aceita se tiver comprovação científica. Mas eu tenho certeza de uma coisa, quando vocês ouvirem a teoria e começarem a aplicar, vocês vão acreditar com certeza, porque não existe coisa mais certa do que isso, não. E aí, o que é que acontece? Existem os 4 elementos da natureza, e aí, desses 4 elementos, a gente vai fazer uma correlação com os temperamentos. Eu não vou explicar hoje muito sobre umidade, secura, porque vocês podem se confundir mais. Eu vou explicar primeiro como é que vocês vão identificar os temperamentos, as dúvidas mais frequentes e algumas características de cada temperamento para que vocês consigam ir percebendo o que vocês têm de bom e os que vocês têm de dificuldade para poder melhorar, certo? Para dar tempo, né? Primeira dúvida bem frequente das pessoas. Eu posso ter 3 temperamentos, 2 temperamentos, eu fico brincando, sou fleumático com ascendente colérico? Não. Todo mundo, essa é a teoria que eu acredito mais correta, só tem um temperamento. Então, eu sou melancólica, eu só tenho um temperamento melancólico. Pronto. O que você pode ter a mais é algum aporte, que é o quê? Vai lhe dar algumas características de outros temperamentos. Mas eu não vou explicar os aportes hoje, porque vai confundir muito. Hoje, nenhum dia, né, gente? Eu acho que só vai ter essa aula de temperamento. Mas eu não vou explicar os aportes, porque vai ficar mais confuso. Mas você só vai poder ter um temperamento. Você não muda de temperamento. Isso é outra dúvida muito frequente. Você não vai, eu acho que eu era melancólica quando eu era criança, mas hoje eu sou sanguínea. Impossível. Por quê? Porque o temperamento, ele é uma coisa imaterial, certo? Você não vai conseguir tocar no temperamento. Como eu disse, você não vai conseguir olhar para o seu corpo e constatar que aquele ali é o seu temperamento. Isso não existe. Ele é um elemento imaterial, ele não é genético, então não vai ser assim, meu pai é melancólico, então você é melancólica. Não tem nada a ver. Deus escolhe. Deus vai lá e escolhe e diz, você vai ser melancólica, minha filha. Mas ele é um elemento mineral que não muda. Então, como ele não vai mudar em mim, eu não consigo mudar o meu temperamento,
ele é um elemento de estabilidade. Ao invés de você achar como uma coisa ruim, não é. É uma coisa boa. Por quê? Porque o temperamento indica a sua tendência de reação. Então, se sua tendência de reação não muda, você sabe com quem você está trabalhando. Então, o temperamento, ele nunca vai mudar. Agora, o que muda é a sua personalidade trabalhada. E a questão é a seguinte: quanto mais eu me distancio das coisas primitivas do meu temperamento para melhor, significa que eu estou me santificando mais. A nossa meta é uma pessoa olhar para a gente e dizer assim: nossa, eu nem acredito que você é desse temperamento, porque não dá para perceber. Porque você já está trabalhando naquilo. Então, a gente pode se distanciar dos efeitos negativos do nosso temperamento, trabalhando as virtudes, assim como também a gente pode se distanciar das qualidades do nosso temperamento quando a gente se enche de vícios. Então, o fleumático, quando a gente for falar, em geral tem uma tendência a ser muito calmo. E existem fleumáticos que são muito explosivos. Então, ele se aproximou muito do vício, né? Ele não ficou ali trabalhando no que ele tem de bom. Mas aí a outra dúvida: temperamento nunca vai mudar. Então, uma frase que eu gosto muito: aceita-te e supera-te. Você tem que se aceitar. Lembra que a gente falou, que eu falei do início sobre o amor? Você tem que se aceitar naquilo que é sua estrutura e modificar a partir dela, certo? Outra coisa, é muito mais fácil você perceber o temperamento quando você é criança, porque você ainda não teve muita influência social, você ainda não teve muita influência das pessoas. Então, você vai conseguir lembrar melhor quando você for criança. Se você não lembrar, você pergunta para os seus pais: como é que eu era quando era criança? Como é que eu reagia? Porque você já deve ter mudado muito. Então, você talvez não lembre como é que é. Por isso que tem muita gente que confunde de que temperamento vai ser ou não. Vai ajudar muito vocês na questão de relacionamento. Eu vejo muita gente, quando descobre temperamento, falando assim: meu Deus, eu tava para largar meu marido e não larguei, que agora eu entendi que o coitado faz isso por essa causa. Outra coisa, a definição do temperamento não vai ser através de as características. Por quê? Por exemplo, eu sou melancólica. E é característica do melancólico ser organizado, mas eu não sou uma pessoa organizada. Então, você vai dizer assim: ah, mas eu não sou organizado. Se você ficar presa às qualidades e características, você não vai identificar. Você identifica o temperamento através de uma única pergunta, que é a pergunta da reação, certo? Então, eu vou explicar para vocês agora como funciona isso. É o tempo de reação na sua durabilidade e na sua agilidade. Então, todo mundo vai imaginar aqui uma situação de, por exemplo, uma briga. Uma briga, assim, de família daquelas, certo? Uma briga, ou então uma situação de risco de um bandido, ou qualquer coisa que envolva uma reação grande dentro de você, certo? Mas vamos imaginar aqui uma briga. Numa briga, se sua reação é imediata, alguém está brigando com você, sua reação de criança, lembre principalmente quando você era criança, era: a pessoa começou a brigar comigo, eu vou lá, esculhambo ela até a quarta geração, vou falar de tudo, eu tenho sempre uma respostinha na ponta da língua, vou explodir, eu sinto vontade até de voar naquela pessoa, de tanta raiva que eu tenho. Significa que você tem uma reação rápida, certo? Já se você escuta a briga e você vai internalizando aquilo e você diz assim: meu Deus, eu não estou entendendo o que está acontecendo, por que ela está fazendo isso comigo? Vixe, não! Aí você começa a internalizar aquilo e você vai botando para dentro, você está sem entender, é porque você tem uma reação lenta, certo? Então, essa é a primeira pergunta. A primeira pergunta é: você tem uma reação rápida? Aí você vai ver se você tinha ou não. Aí a gente já vai determinar um dos eixos do temperamento, certo? A segunda pergunta é: a sua reação durava muito? Como assim? A pessoa brigou comigo, me esculhambou, eu fui lá, rebati ela, e depois que passou isso, eu não consigo nem ver a cara nem da mãe dela. Eu sinto tanta raiva daquela pessoa que até hoje eu lembro com ódio daquele ser humano. Eu não consigo. Aí você diz assim: gente, mas eu não sou assim. Entenda, você pode ter mudado, viu falar do perdão de Deus, transformou o coração. A gente está falando de tendência. Essa é a sua tendência, certo? Aí você diz assim: poxa, eu não consigo. Não consigo, eu tenho uma raiva tremenda. Se esse efeito dura por muito tempo, significa dizer que o seu tempo de duração da reação é longo, certo?
Agora, se você é aquela pessoa que brigou com ela hoje, daqui a pouco você diz, oh meu Deus, o que é que essa pessoa fez comigo mesmo? Já nem lembro mais. Você diz, ah, besteira, não, nada demais. Você tem um tempo de reação curto. Você não fica com a impressão por muito tempo, certo? A partir daí, dessas respostas, nós vamos ter 4 alternativas. Essas 4 alternativas são os 4 temperamentos. Então, se você, eu vou começar puxando a sardinha para o meu lado, aí eu vou começar com o melancólico, certo? Até porque os melancólicos, em geral, são os que mais precisam de ajuda, coitados. São os que mais se interessam pelo temperamento, porque realmente são aqueles que entendem muito a impressão do mundo interior. Como é que é... Aí, a Luane chegando bem na hora que eu vou começar a falar do melancólico, viu, amiga? Como é a reação do melancólico nessa situação da briga ou em qualquer situação que ele ainda não tenha sido educado? Lembre que isso é mais fácil de ser definido na infância. O melancólico, ele vai ser aquele que a pessoa tá lá esculhambando ele, fazendo tudo, e ele tá meio que num estado de choque. Ele, tanto que é uma pessoa que você diz assim, nossa, ela é muito calma, ela é muito serena, porque assim, a reação do melancólico não é rápida, é muito lenta. Quem é melancólico aqui vai saber. Aconteceu a situação, você reagiu super bem até, você disse, poxa, fulano falou um monte de coisa comigo, me esculhambou, fez isso, fez aquilo, e eu fiquei assim, ó. Eu lembro de uma situação que teve uma briga, né, que eu presenciei, familiar. Gente, a briga já estava no final. Já estava no final, já tinham brigado, já tinham feito tudo. E eu estava assim, olhando com aquela cara de besta, dizendo, o que é que tá acontecendo? Gente, onde foi o que é que eu perdi aqui? Porque eu nem vi, e ainda eram 2 coléricos discutindo. Então, pronto. Eu olhei assim e disse, meu pai de misericórdia. Quando eu vi, a pessoa já estava saindo, batendo porta, e disse, meu Deus do céu. E eu sem entender nada. Só que a reação do melancólico imediata, ela não existe praticamente, ela é muito lenta. Mas depois que acontece, a reação causa uma impressão. É como se eu tivesse marcado com carimbo ali. E qual é a questão do melancólico? A impressão não sai quase nunca. Ou seja, aquilo dali ficou marcado como uma tatuagem, que na música de Laura Pausini, ficou marcado como uma tatuagem na pele do melancólico. E outro problema maior, o melancólico ele é muito imaginativo. Então ele pega aquela situação e é como se aquele momento que ele ficou sem fazer nada, ele estivesse captando tudo como num filme. Ele fica olhando todo mundo, ele fica olhando tudo o que aconteceu, e aí depois disso, o melancólico faz o quê? Ele começa a raciocinar na mente dele como foi. E ele não raciocina só como foi. Ele raciocina como ele acha que a pessoa estava sentindo, como ele acha que a pessoa fez, o que ele acha que a pessoa estava querendo. Então, o melancólico, ele começa a fazer uma colocação das pessoas ali e ele começa o famoso remoer. Meu pai fala que toda mulher tem o chip do moído e remoído. Pronto, o melancólico tem o chip 2 vezes. Porque ele moe e remói e remói e volta. E aquela história ali, todo mundo já acabou a história. Mas o melancólico tá ali ainda, ó, pensando, pensando, pensando. E aí você vai dizer assim, poxa, Lena, que difícil. É difícil mesmo. Não é fácil. Porque, primeiro, vai ter um lado muito positivo, porque o melancólico, ele tem uma tendência a não ser uma pessoa, vamos supor... O melancólico não vai ser aquela pessoa que vai fazer barraco. É muito raro o melancólico barraqueiro. Então, ele vai ser uma pessoa que ele vai saber como falar, o momento de falar, ele vai saber... Eu vou começar a apresentar os lados positivos do melancólico, gente, porque o melancólico é pessimista. Então, se eu falar muito do lado negativo, ele vai... Vocês vão se desanimar quando vocês descobrirem-se melancólicas. Pois, aí, ó, já teve uma que se identificou, eu também sou melancólica, viu? E aí o melancólico, ele vai fazer o seguinte, ele vai ter como qualidade principal, tanto que quando eu assisti o curso de Padre Paulo Ricardo, minha dúvida foi embora aí. A qualidade principal do melancólico, que define, assim, dele, vai ser a memória afetiva, certo? E o defeito principal do melancólico é a memória também. Aí vocês vão dizer, meu Deus, como? Pelo seguinte, aqui eu tô falando tudo, gente, eu vou falar tudo com relação à questão espiritual, certo? Que é o mais importante. O melancólico, ele tem uma memória fabulosa. Gente, é assim, ó, a pessoa tá contando uma história e eu tô só ouvindo.
E eu vou dizendo, gente, ela esqueceu disso, 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 disso. Meu pai contando a história aqui. Meu pai tá contando a história, eu digo, pai, teve isso, 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 isso. Por quê? Porque o melancólico, ele consegue ver as coisas nas minúcias. De todos os temperamentos, nós somos o mais detalhista. Então, a gente olha detalhe por detalhe, coisa por coisa, aspecto por aspecto. Então, a gente vai olhando tudo com muita minúcia. E aí, passado o tempo, a gente lembra das coisas, inclusive com os detalhes, às vezes até com a roupa que a pessoa estava vestida. Tudo, a gente vai lembrando de tudo. E aí, qual é o pulo do gato para o melancólico? O melancólico, ele tem que sair da memória dele mesmo para a memória de Deus, que é o que o Padre Paulo Ricardo explica. Ele diz o seguinte, que a vantagem do melancólico é, uma vez que ele descobre a Deus, que ele tem um encontro com Deus, esse encontro pode ter sido com 4 anos de idade, ele vai lembrar desse encontro. E mesmo que aquele encontro esteja adormecido, com a brasa assim, ó, se você soprar a brasa, o fogo volta. Por quê? Porque o melancólico não esquece. Então, qual é o fator? Eu tenho uma amiga, disse para ela que ia falar dela, que é sanguínea, e aí ela diz assim, que eu sou muito grata, né? Qual é o pulo do gato do melancólico? Se ele consegue lembrar de tudo, por que é que ele vai lembrar apenas do que a pessoa fez de ruim, ou do que ela falou de ruim? Se ele tem tantas coisas boas, com certeza, para lembrar da pessoa. E assim, uma das características do melancólico e do sanguíneo é que eles são os temperamentos mais sensíveis. É a única característica de semelhança que nós temos com o sanguíneo, certo? Nós somos muito sensíveis. Então, como o melancólico é muito sensível, tem coisas que a pessoa vai dizer que ela não tá achando que ela tá fazendo nada demais. E o melancólico tá ali já, ó, guardando. Só que como a gente faz aquela cara de paisagem, a pessoa nem sente que nos afetou. Mas quando você chega em casa, você vai chorar. Você sai e diz assim, ai, agora é minha hora de chorar, meu momento travesseiro. Vou reviver. Ó, o melancólico é assim. Ele vai para uma festa de aniversário, vai para qualquer coisa, ele chega em casa, ele vai fazer o remember, ele vai lembrar de tudo, ele vai lembrar como aconteceu. Se ele não organizar a cabeça assim, ele não vai para frente. E aí, eu vou falando das características para eu não me perder. Ela fala assim, que o autoconhecimento genuíno, Santa Teresa d'Ávila fala, certo? O autoconhecimento genuíno resultará em humildade. Tá ruim o som? Será que tá ruim para mais alguém? Me avisa aí. Ou você é só para Tá Joelma? bom. Tá bom, né? Tá ótimo. Pronto, então pode ser só o teu, Joelma. Tenta aumentar o volume. Santa Teresa d'Ávila fala assim: o autoconhecimento genuíno resultará em humildade, nunca em complacência. Gente, quando a gente se conhece, a gente só vai encontrando a Deus no autoconhecimento. Aí você, Joelma, bota o fone de ouvido que pode melhorar. Aí você vai vendo que você pode e deve ser melhor, mas que existe em você coisas que já são inatas. É como eu digo, descobrir o temperamento não é um fardo. Gente, só me ajudou. Porque eu olhava as pessoas normais, assim, que eu digo normais de outros temperamentos, né? Por exemplo, um sanguíneo. Um sanguíneo junta um monte de gente para viajar desconhecida, ele junta uma galera, ele vai feliz, ele fica fazendo coisa o dia inteiro, ele tá feliz, ele vai dormir feliz e ele não se cansa, ele descansa. Eu, para fazer uma viagem com a pessoa assim, que eu não tenho muita intimidade, que eu digo assim, aí vai um grupo, eu digo, ai meu Deus do céu. Outra coisa, a gente se refaz, tanto o melancólico quanto o fleumático se refazem sozinhos, na solidão. Enquanto que o colérico e o sanguíneo se refazem com as pessoas. Então, a gente precisa de um momento de solidão. Mesmo quando eu viajo com minha família, chega um momento que eu digo, eita, agora eu preciso do meu momento. Eu vou para um quarto, começo a rezar sozinha e fico lá no meu momento interior em que eu preciso juntar todas as informações para colocar no meu mundo. Por quê? Porque o melancólico e o fleumático são introspectivos, ou seja, tudo é voltado para dentro. O colérico e o sanguíneo são voltados para fora. E aí vem uma das coisas que vocês podem confundir quando vocês tiverem filhos de temperamentos diferentes. O sanguíneo vai ser todo alegre, todo para frente, falante, não sei o quê. E o melancólico vai ser todo retraído. Pelo menos quando é criança. E aí você pode achar, poxa, será que o meu filho está depressivo? Será que ele está mal? Será que ele está doente? E não é. Muitas vezes não é. Você vai olhar, por exemplo, se uma criança melancólica está com algum problema, se ela não está comendo direito. Mas até a questão dos grupos, o melancólico, ele não é de querer um grupo de muita gente. Ele vai preferir amigos selecionados do que estar em um grupo cheio de gente em que ele não está nem assimilando as informações. Deixa eu correr aqui para não, para não perturbar vocês demais.
Qual é uma das características importantes para vocês entenderem na criança melancólica? O melancólico, ele é muito idealista. Então, tanto o melancólico quanto o colérico, eles vão ter digamos assim, a natureza irascível. O que é isso? Eles se atraem pelos bens difíceis. Então, essas são semelhanças entre o colérico e o melancólico. Eles não vão se atrair pela facilidade. Então, tipo assim, é difícil, eles querem. Por quê? Porque eles têm essa atração por aquilo que é árduo, por aquilo que diz assim, não, eu fui lá, lutei e consegui. Já o sanguíneo e o fleumático, eles vão ter a natureza concupiscível, que é o quê? Eles têm a natureza mais voltada para a questão, digamos assim, exterior, né? Digamos assim, da carne. Eles vão preferir os bens fáceis. Então, para eles, por exemplo, não, vai dar muito trabalho, tô com preguiça de brigar, tô com preguiça disso, porque assim, o colérico e o melancólico, eles têm estrutura seca. Então, se você jogar um pó de café numa mesa, o pó vai ficar lá, mas ele não vai penetrar a mesa, não é? Ele vai ficar ali, ó, intacto, porque a estrutura é seca. Já se você joga um pó de café na água, a água envolve o café. Então, o fleumático e o sanguíneo, eles vão ser assim, tem uma situação de uma briga, de uma confusão, eles vão dizer, gente, não, para que briga? Para que confusão? Eu vou ficar aqui quieto, no meu canto. Eu vou envolver. Eles preferem as pessoas aos princípios. E os coléricos e os melancólicos, não. Por exemplo, se uma coisa vai contra os meus princípios, mesmo que seja meu pai e minha mãe, eu não faço. Eu não vou ir contra aquilo que eu acredito como princípio. Já o sanguíneo fleumático, ele pode dizer assim, poxa, eu acho que é errado, mas tudo bem, não tem problema não. Gente, isso daqui que eu estou explicando é para vocês, não é que o sanguíneo e o fleumático vão ser mais pecadores, não tem nada a ver com isso. É para vocês entenderem o seguinte, um sanguíneo e um fleumático, uma criança sanguínea e fleumática, elas vão ter mais tendência a serem levadas pelo grupo. Então, como é que isso funciona? É porque o sanguíneo briga, viu, Úrsula? Eu vou explicar como é que ele briga. Como assim pelo grupo? Um sanguíneo, ele é o dono do povo. Ele é aquele popular. Então, se o grupo disser, vamos fazer isso daqui, o sanguíneo, se ele não tiver bem estruturado em casa, ele vai lá e vai fazer. E o fleumático vai fazer para não arrumar briga. Então, tanto o fleumático quanto o sanguíneo, por ter temperamento úmido, eles vão. Mas eu não vou chegar neles, não, vamos por parte para dividir. O melancólico, ele é muito idealista. Então, coisas grandes atraem o melancólico. A beleza, a justiça. E aí a justiça é o ponto de ordem do melancólico em que sentido? Se a criança melancólica ela se sente injustiçada, ela não vai esquecer aquilo. Então, como é que acontece com a criança melancólica? Ela pode sofrer bullying a vida inteira. Tá ali, ó, o povo perturbando e ela não tá sentindo nada. Porque também a gente não sente tudo não, viu? Calma aí, não é tudo que a gente sente não. Tá ali fazendo, você não tá sentindo nada. Mas um dia vão lá e fazem uma coisa com você e você sente. Pronto, você nunca esquece. É assim, é difícil de esquecer. Então, se você é casado com uma pessoa melancólica, o que é que pode acontecer com o seu matrimônio? Principalmente se você for sanguíneo. Você pode chegar e dizer um monte de coisa. Disse ali sem nem pensar, porque o sanguíneo fala sem pensar. E você atingiu o melancólico. O melancólico vai e não lhe diz nada, porque lembra que ele não reage rápido? Então, na sua cabeça, tá tudo bem. Mas na cabeça do melancólico não tá. Você vai dizer, pessoa cheia de problemas, né? Mas não é não. Na cabeça dele não tá. E aí, o que é que ele faz? Ele guarda aquilo, porque a impressão fica nele. E aí, ele guarda. E qual é a questão? Daqui a anos, vocês podem estar numa briga, você nem lembra daquilo. E o melancólico tá lembrado daquilo. E na cabeça do melancólico é muito justo ele falar daquilo porque aquilo ainda não foi resolvido. E ele lembra detalhe por detalhe daquilo. E aí ele vai, fala, joga tudo na sua cara e você diz, gente, como é que você tá lembrado disso? E aí ele vai fazendo aquele elemento como um elemento de justiça, porque na nossa cabeça, como foi injusto com a justiça precisa ser quitada, digamos assim. Já deu para entender que o melancólico precisa trabalhar muito a misericórdia, né? Por quê? Porque nós não temos tendência a ter raiva, a guardar raiva, mas nós guardamos mágoa. E isso também é falta de perdão. E nós colocamos o mundo numa régua. Então, como a gente tenta ser muito certinho,
muito justiceiro. A gente diz assim, não, mas fulano fez isso comigo. E a gente fica achando que os defeitos dos outros, o sanguíneo fala sem pensar. É um defeito do sanguíneo. Mas será que não é um defeito do melancólico ele passar a vida magoado, anos e anos, porque a pessoa falou uma coisa, sei lá, da roupa dele quando ele tinha 15 anos? Será que ele não julga as pessoas pesado demais? E aí entra no lado de que todo mundo fica inacessível para o melancólico, porque ninguém é bom demais para ele. Porque é um mundo tão ideal, tão perfeito, tão maravilhoso que ele cria, e ao mesmo tempo tão pessimista, que ninguém é bom o suficiente. E aí o que é que o melancólico faz? Ele tem uma tendência a ser consistente, perseverante. Então, assim, ele é muito pessimista, mas ele também é muito obstinado. Quando o melancólico quer realmente uma coisa, saia de baixo, porque ele vai lutar com paus e pedras até conseguir, mesmo que ele se acabe muito no caminho. Por quê? Porque ele não tem a força do colérico. Qual é uma coisa que ele faz? Deixa eu olhar aqui, gente, para não... já falei da solidão. O melancólico precisa dos momentos de solidão. Não confundir com depressão. Ele vai reter tudo. E por ele almejar muita perfeição, aí eu vou falar o lado bom do melancólico. Eu ouvi uma melancólica falando uma vez, achei isso lindo. Ela disse que os melancólicos são um presente de Deus para o mundo. Por quê? Porque nós vamos reparar que os grandes santos contemplativos, muitos dos grandes santos contemplativos da igreja foram melancólicos. Santa Teresinha, a padroeira dos melancólicos, era melancolíssima, certo? Tinha tendência, qual é uma tendência do melancólico? Ao escrúpulo, achar que tudo é pecado, que tudo está errado. Por quê? Porque nós somos muito legalistas, então tudo é muito dentro da justiça, tudo tem que ser muito certinho, né? Tem uma tendência ao pessimismo. Eu li no livro uma vez que você tem que dizer para o melancólico que 99% das coisas que ele acha de ruim que vão acontecer, não vão acontecer. E se acontecerem, não vão acontecer ao mesmo tempo. Tem uma coisa que o melancólico faz muito, ele vai acumulando tanto as impressões, as situações. É verdade, todo melancólico ama Santa Teresinha sem saber. Ele vai acumulando tanto que às vezes aquilo vai sair nele como uma coisa psicossomática, uma doença. Então, em geral, até na questão física, o melancólico tem uma tendência, às vezes, a ser mais fraco. Por quê? Porque ele vai absorvendo muito o mundo. Ele vai retendo muita coisa que não precisa reter. Então, ele não escolhe as batalhas dele. Um dos pontos para o melancólico é como ele aprofunda em tudo. Ele acha que tudo é importante. Uma das coisas que ele tem que fazer é saber selecionar suas batalhas. Tem coisas que não precisam tanto acabamento assim, que ele pode dizer, não preciso viver dessa forma. Eu posso viver mais leve. E como o melancólico, lembra que eu falei dos 4 elementos? O elemento que corresponde ao melancólico é o elemento da terra. Então, como é que é a terra? O melancólico, você percebe que existem vários tipos de melancólico, porque existem vários tipos de terra. Então, como é que é a terra? Se você pega a sua mão e enfia na terra, a terra vai ficar marcada, né? A mesma coisa com o melancólico. Ele vai ser marcado por aquilo. Que a impressão fica nele. Tanto as impressões boas quanto as impressões ruins, certo? E ele pode escolher ser um solo fértil que dá frutos, todas as árvores têm que crescer na terra, né? Ou ser um solo duro e seco e rabugento, que ninguém vai aguentar ficar do lado. Então a pessoa tem que escolher o que fazer. O Padre Roque, ele fala que o melancólico tem uma grande força de vontade combinada com talento e poder. Porque ele pode realmente muitas coisas. E a frase do melancólico, eu sempre digo que tia Thaís faz isso comigo, que é assim, jogue o melancólico na água que ele aprende a nadar. Por quê? A gente pensa tanto na situação, tem essa capacidade tão grande de olhar todos os prós e contras que existem, que a gente paralisa. Por quê? Porque a gente começa a olhar tudo de ruim que pode acontecer. Então a pessoa nem pensou naquilo, o melancólico já pensou num monte de tragédia, num monte de coisa ruim que pode acontecer. E em geral a gente pensa no que pode acontecer de ruim, e não no que pode acontecer de bom. E aí a gente cansa muito com isso. Porque a gente vai dizendo, ai meu Deus, pode dar errado nisso, 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 nisso. Quando chega lá, que vê, nada deu errado. Outra coisa, tem uma tendência muito grande à insegurança e indecisão por causa disso. Então, ele tem que arrumar elementos para aprender a se decidir mais rápido, porque o mundo exige mais essa agilidade. Tem uma vida íntima com Cristo muito bonita. Então, quais são exemplos de santos melancólicos? Santa Teresinha, São João da Cruz, era um santo melancólico. E São João Evangelista, o que ficou com o Senhor, o discípulo amado. Quando eu vejo São João ficando com o Senhor, eu digo, ai meu Deus,
Eu amava sempre o Evangelho de São João, sempre foi o meu preferido, porque eu acho ele muito poético. E o melancólico, ele é muito poético. Então, assim, Santa Clara de Assis, isso mesmo, Josi. Santa Clara de Assis era melancólica. Por que que ele é muito poético? Porque ele tem essa tendência à profundidade. Então, grandes escritores, em geral, escritores de romance são melancólicos. Tem muitas coisas. Tem os outros. Vamos para o colérico agora. O colérico, ele vai ter o elemento do fogo, certo? Então, o colérico, ele vai ser aquele que vai ter a reação rápida e duradoura. Em geral, o colérico é o que demora, um dos que demora mais para se assumir. Por quê? Porque até o nome, né? Colérico, vocês assim, poxa, colérico, que é uma pessoa que tem muita cólera, né? Que tem muita energia. Mas Padre Paulo Ricardo, ele explica que o colérico, ele é como se fosse, se a gente tivesse assim cavalos de raça, o colérico seria o cavalo de pura raça. Por quê? Porque todas as potências estão no colérico. O colérico, ele reage rápido e ele tem uma reação duradoura. Então, o colérico, ele é como se ele tivesse recebido assim. É como se ele fosse o que recebeu os 5 talentos, sabe? Ele recebeu, assim, os dons de Deus com força. E aí, um exemplo de colérico muito importante na Sagrada Escritura é São Paulo. São Paulo era colérico. Olha o que ele fazia. Ele matava e trucidava os cristãos. Ele acabava com tudo. Então, o colérico, ele tem. Aí, Padre Paulo diz assim: é bom, mas é a mesma coisa de um carro. Ele pode ser um carro de última potência, mas se ele estiver descendo a ladeira do inferno, ele só está indo mais rápido. Então, qual é o ponto do colérico? Por ele ser muito, ele ter recebido muitos dons nesse sentido de Deus, de força, de vigor, de inteligência, de tudo, ele acaba ficando muito envaidecido. Então, ele acaba sabendo que ele tem muito, porque é perceptível que ele tem muito. Gente, eu não estou querendo dizer que o colérico, a inteligência tem a ver com o temperamento. Não tem nada a ver com isso, não. Mas tem a ver com a questão da força também. Então, o colérico, ele vai começar um projeto e ele vai até o fim. Ele termina o projeto, ele sabe que ele é bom, ele não vai duvidar da capacidade dele, ele não vai ficar de mimimi, de corpo mole, ele vai até o fim. E ele tem uma determinação, uma força de fala, então dificilmente você vai chegar. Numa discussão, é quase impossível você convencer um colérico. Se você quiser convencer um colérico, você vá com jeitinho depois e faça do seu jeito. Meu pai é colérico. Eu sempre ganhei ele assim, né? Na mansidão. Mas se você for discutir com um colérico, primeiro que ele não vai aceitar, mesmo que seja naquele momento ali por orgulho, porque ele tem um embate. O colérico, ele nasceu para a guerra. Então, uma das formas também de definir o temperamento é imaginar qual seria a sua reação se lhe chamassem para a guerra. O colérico, ele é o inventor da guerra. Então, para ele, a guerra é o habitat natural. Eu tenho uma pessoa da família que é assim, a colérica da colérica, assim, eu digo, meu Deus, é muito colérica essa mulher. E quando eu era pequena, que eu olhava ela assim, brigando, eu dizia, como é que ela consegue ter tanta raiva? Porque, gente, eu tenho raiva por 2 minutos. Se eu tiver raiva por 2 minutos, eu canso. Eu fico cansada. E ela tem uma energia, um negócio assim, porque é uma tendência do temperamento. A tendência do colérico para a ira é muito grande. E aí, o que é que acontece? O colérico, ele vai ter uma tendência a ser líder. Então, em geral, os dois temperamentos que têm tendência maior à liderança são os coléricos e os melancólicos. O colérico mandando mesmo, falando ali, não sei o que e tal. O melancólico é mais no sentido de ir por trás, sabe? Faz o papel do advogado do diabo. Ele vai meticulando tudo aquilo que ele... Como é que eu posso dizer assim? Tudo que pode dar errado, tudo que pode dar certo. Ele vai analisando muito. O colérico não. O colérico, ele é muito empreendedor. Então, ele vai poder chegar ali e dizer, eu vou fazer. Veja o tanto que São Paulo fez. O tanto que aquele homem enfrentou. O tanto que ele viveu de lutas. E tem isso, como o colérico é muito forte, em geral, as lutas do colérico são muito maiores, no sentido de força mesmo, porque ele aguenta muito mais. Então, quem aguenta mais vai lutar mais, né? E aí, outra coisa, o colérico, ele descansa fazendo coisa. Ele não descansa parado. Então, tem uma pessoa da minha família que eu digo, enquanto descansa, tá carregando pedra. É saindo de uma atividade para entrar em outra. Porque ele se refaz assim. Ele descansa assim, certo? E aí, qual é o grande ponto-chave para o colérico? A criança colérica, você não vai fazer a criança colérica de besta. Ela não vai cair na sua. E ela vai lhe peitar.
E aí você vai chegar e vai dizer assim: ô, gente, fulano, faça isso. Se você humilhar um colérico na frente dos outros, coitado de você. Se você fizer qualquer coisa que seja muito assim, ó, ele vai bater de frente com você, mesmo que ele apanhe. Ele não tá nem aí, ele vai. E aí, como é que você vai educar uma criança colérica? Como é que você vai tentar fazer isso? Você tem que desafiar a criança. Então, você vai dizer assim: fulano, será que você consegue arrumar? Quando for muito pequeno, viu, gente? Porque quando for maior, ele não vai cair nessa, não. Mas você diz assim: será que você consegue se arrumar e fazer tudo em 15 minutos? Aí ele vai tomar aquilo como uma coisa, uma função. Ele é importante, certo? Outra coisa, você não pode podar o colérico em tudo que ele fala, porque ele vai se sentir muito retraído. E ele é para fora. Ele é o fogo, ele é expansivo. Você não pode chegar e dizer assim: não faça isso. Por quê? Lembra que eu falei dos talentos? Você tem que utilizar aquilo que ele tem de bom para fazer melhor ainda. Você não pode chegar e dizer: não, você vai chegar aqui, você não pode fazer nada, você não, você tem que pegar o que o colérico tem de bom e saber aproveitar aquilo. Porque se você começa a limitar muito ele, o fogo, ó, vai sair, vai se expandir, tem que sair de alguma forma. Então, os pais de criança colérica têm que deixar a criança falar também, tem que deixar ela se expressar. Letícia, tem que deixar a criança extravasar um pouco. Agora, vocês têm que educar elas muito, porque como ela tem esse senso, até desde pequena, de que ela tem muitos dons, de que ela tem muita propriedade quando fala, e por causa disso ela consegue dominar os coleguinhas, o que é que vai acontecer? A criança colérica e até o colérico pode ser aquela frasezinha, que é temido, mas não é amado. Porque as pessoas vão começar a ficar com medo. Porque é tanta briga, é tanta mandança, é tanta não sei o quê, que na verdade as pessoas vão fazendo às vezes pelo medo. Então, isso vai, de certa forma, o colérico vai começar a perceber e ele vai começar a se sentir não amado, e aí vai dar mais raiva nele, e aí ele vai dizer assim: não, pois agora que eu vou mandar mesmo, agora que eles vão ver como é que faz. E aí vai gerando um ciclo. E como ele tem essa tendência, quando eu falei para o meu pai dos temperamentos, ele disse assim, que quando ele era pequeno, ele brigava com uma pessoa e 3 anos depois, o melancólico lembra com a mágoa, né? O colérico lembra com a raiva. 3 anos depois, ele ainda estava com raiva para se encontrar com aquela pessoa, ele bater e dar um burro na hora. Eu digo, minha gente, e eles têm essa força, eles têm isso. Então, o colérico também não esquece. Lembra que a impressão fica no colérico, só que fica com a mesma raiva, com a mesma intensidade. Ao mesmo tempo, também ficam as coisas boas. Ele é muito dinâmico, ele é direto, ele é competitivo. Então, você colocando o colérico, é muito importante isso, até pela questão física. Colocando ele num esporte de luta, principalmente se for homem, num esporte de luta, numa coisa que ele consiga extravasar um pouco e aprender a controlar essa raiva, vai ser muito importante para ele. Em geral, ele vai ter uma criança que não vai aceitar, por que não? Por que sim como resposta? Não, ele vai querer saber por que sim o quê? Por que não o quê? Ele vai lhe questionar, ele vai lhe peitar. Eles também vão preferir os princípios em relação às pessoas, então, se ele tiver que pegar uma briga com o Papa, se for, ele pega uma briga com o Papa. Ele vai brigar, porque pronto, porque ele quer e acabou. E eles têm uma tendência à irritação muito rápido. Então, por exemplo, tem coisas mínimas que o colérico não vai conseguir controlar se ele não estiver bem controlado, que ele vai sentir muita raiva na hora. Ele está no trânsito, ele vai ter aquela reação explosiva. Ele vai chegar no restaurante, se ele não for atendido bem, um melancólico e um fleumático vão ficar quietos, né? Vão dizer, poxa, não quero confusões públicas. Ele vai falar mesmo. Ele vai dizer, você, garçonete, eu estou pagando, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, ele tem que ter cuidado com a questão da arrogância. Mas, ao mesmo tempo, ele pode usar tudo isso que Deus deu. Lembra dos talentos que eu falei, né? É como se ele tivesse recebido 5. Ele foi o servo bom e fiel. Se ele trabalhar com esses talentos que Deus deu, Ave Maria, ele vai longe. Ele bota o mundo nas costas e sai carregando. E as pessoas vão levando aquilo como um movimento, como um estímulo. E ao invés de ser aquela coisa do temor, elas vão olhando para aquela pessoa com admiração e dizendo, nossa, olha como ela consegue, olha como ela produz. O colérico ele tem que se sentir muito produtivo. Então, a criança colérica ela tem que produzir. Ela tem que fazer ali, ela tem que gastar energia. Nunca deixe, para qualquer criança já é horrível, mas nunca deixe uma criança colérica só no computador. Meu Deus do céu. Ou em uma coisa que ela não tenha um contato humano, né? Eu sei que na pandemia as crianças estão sofrendo mais com isso, mas ela precisa.
Outra coisa também, eles conseguem analisar muitos outros, muito. Eles sabem analisar os outros muito bem, mas muito bem mesmo. Mas às vezes tem dificuldade de se analisar, certo? E eles têm essa tendência a serem, assim, os grandes líderes da humanidade. Então, se você for olhar, tanto os grandes líderes, grandes governantes, também tanto quanto os grandes ditadores foram coléricos. Gente, ficou parecendo que eu tô falando mal do colérico, né? Mas não é não, o colérico é maravilhoso. Mas eu falei várias coisas boas, viu? Falei que era o que tinha mais talento. Vou falar do sanguíneo agora. O sanguíneo é o único temperamento que, quando descobre o temperamento, diz: eu sou sanguíneo e tô feliz. Para vocês sanguíneos, nós temos como grande exemplo nosso querido Padre Paulo Ricardo, que é sanguíneo. E aí vocês veem que ninguém imaginava que Padre Paulo fosse sanguíneo, mas ele é tão trabalhado, ele é tão superado, que ele, você nem imagina que ele é sanguíneo. O sanguíneo, ele vai ter uma resposta rápida, mas é uma resposta que não dura muito, certo? Como é que funciona? Tá lá tendo uma confusão. O sanguíneo, ele pode ser aquele que vai explodir até mais do que um colérico. Ele vai ter uma reação, às vezes, não é sempre não. Mas ele vai ter uma reação que, pá, explodiu tudo. Depois de 5 minutos, ele já nem lembra mais. A pessoa fala com ele e acha que ele tá chateado. Ele tá ótimo. Ele nem lembra mais. São os conhecidos coração bom, né? Que diz assim, perdoa fácil. Porque o sanguíneo, ele realmente ele não guarda as impressões. Então, ele tem uma impressão rápida, mas ele não guarda a impressão. Qual é o elemento da natureza que lembra o sanguíneo? É o ar. Então, o ar, ele se expande. E o sanguíneo é assim, ele se espalha. Ele acabou de conhecer a pessoa e ele já está chamando a pessoa pelo apelido. Ele já está cheio de intimidade. Ele é muito comunicativo mesmo. Então, uma criança sanguínea vai ter uma questão muito importante. Muitas vezes, Úrsula, muitas vezes, uma criança sanguínea, ela vai ser confundida, vai ter um diagnóstico. Eu não sou médica, não, viu, gente? É só para vocês terem uma noção. Mas algumas vezes uma criança sanguínea vai dar um diagnóstico errado, até de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Por quê? Porque a criança, o sanguíneo, ele vai se refazendo enquanto ele vai falando. Então, quando a criança sanguínea ainda não tem o contato com a fala, que ela ainda não consegue falar direito, ela fica muito impaciente. Uma pergunta que sempre fazem também é a partir de quando a gente consegue identificar o temperamento. O mais certo é a partir do momento que a criança começa a dominar a fala. Até uns 7 anos seria o mais seguro. Mas antes disso, já dá para você, como mãe, ter uma ideia do temperamento da criança. Se ela é mais, assim, esquentada, se ela, quando tem uma situação, ela já reage com birra, com não sei o quê, ou se ela vai para o cantinho e fica chorando, né? Então, o sanguíneo, ele vai ser aquele que ele pode dar uma explosão, brigar, dizer que é uma injustiça, depois ele já não lembra mais. Eles são muito afetuosos, muito carinhosos. São crianças extremamente extrovertidas, são o palhaço da turma. E quando um sanguíneo não é extrovertido, porque a timidez não tem a ver com temperamento, quando ele não é extrovertido, ele sofre muito, porque ele quer falar e não consegue. Então, o sanguíneo é aquela criança popular, sabe? Tem uma pessoa da minha família que é sanguínea, que eu digo assim, era o rei da escola, o rei de tudo, porque dominava tudo, sabe? Todo mundo gosta. É uma pessoa que não gosta do sanguíneo, ela tá ali, né, enfrentando dificuldades. Qual é a questão do sanguíneo? Como ele tem essa tendência a ser mais rápido e não aprofundar, ele acaba caindo, às vezes, na superficialidade. Então, ele não vai querer saber de muita coisa de teoria. Estudar para ele, às vezes, pode ser um saco. Então, uma criança sanguínea, para você botar ela sentada para estudar, vai ser mais difícil. Ela vai ter uma tendência muito grande à dispersão. Lembra do ar? O ar é solto, disperso. Então, ela vai chegar assim e vai dizer, poxa, não vou ficar aqui, não. Enquanto a criança melancólica está sentada, super concentrada, a sanguínea está voando, está imaginando, está desenhando, está fazendo milhões de coisas. Aqui em casa eu sou melancólica e meu irmão é sanguíneo. Era desse jeito. Era incrível, sempre foi incrível como a gente é diferente. E aí ele tinha essa energia. O sanguíneo tem muita energia, aquela criança que vai brincar o dia inteiro. Até na questão de dormir, gente, o temperamento influencia, sabia? O sanguíneo, ele é aquela criança que caiu dura no colchão, ele dormiu em menos de um segundo. O melancólico, ele fica concentrado, ainda se desligando do mundo. Até hoje eu sou assim, para dormir demora. É, o que é que acontece com a criança sanguínea? A mãe vai sofrer um pouco no sentido de botar ordem. Eles precisam muito de ordem.
Então, se uma criança sanguínea vai estudar, você não pode deixar muita distração perto dela. Você não pode jamais deixar um sanguíneo com acesso a celular, a milhões de coisas, porque ele vai se dispersar ainda mais. Você não pode dar muito efeito visual para ele. E também não pode, uma coisa muito importante, não pode, só porque ele tem essa tendência à superficialidade, achar que tudo nele é fútil. Não é. Então, o sanguíneo, o contato dele com o mundo tem a ver com a exterioridade. E aí você chega, por exemplo, Matilde falou aqui que Sofia é sanguínea. E Matilde é melancólica. O que é que acontece? O que eu falei dos elementos é o seguinte: o melancólico é a terra, o colérico é o fogo e o sanguíneo é o ar, certo? O que é que acontece com uma mãe que é melancólica e tem um filho sanguíneo, que é exatamente o oposto? A tendência da mãe é olhar para o filho e dizer: meu pai de misericórdia. Primeiro, tem muito mais energia do que o melancólico. Segundo, o melancólico está ali guardando, raciocinando, querendo a ordem, e o filho bagunçando tudo. Terceiro, o sanguíneo ele tem esse contato com o mundo através do olhar externo. Então, se você pega o sanguíneo e, por exemplo, o sanguíneo quer se enfeitar, quer botar um laço, e você diz assim, deixa de ser besta, toda hora, pronto, você destruiu ali o sonho azul dele. Porque ele está querendo se arrumar, ele tem muito isso da vaidade nele. Então, a gente não pode levar para o lado do pecado, mas também tem que estimular para que ele construa essa imagem dele, para que ele não fique derrubado, porque ele se exterioriza ao mundo assim. Lembra que eu falei no início sobre o amor? A gente tem que entender, gente, que assim como os 4 elementos são fundamentais na natureza, é fundamental que existam os 4 temperamentos. Então, não quer dizer que o melancólico evoluído é o melancólico que virou um sanguíneo. Não. Você não pode querer transformar um sanguíneo num melancólico, porque isso vai forçar a natureza dele. É que nem o povo de antigamente, né? Eu sou canhota, que botava os canhotos para escrever com a mão direita. Você não pode fazer isso. Não é da sua natureza. Então, o que você tem que fazer é trabalhar na natureza dele, para que ele consiga perceber as coisas de um modo melhor. Minha melhor amiga da vida é sanguínea, né? E ela é uma sanguínea, uma das sanguíneas mais organizadas que eu conheço. Ela escreve tudo, absolutamente. É bagunçada a escrita, mas ela escreve absolutamente tudo na agenda. Porque o sanguíneo precisa disso. Como ele é o ar, ele é disperso, ele precisa de um elemento material. Então, é muito importante para ele escrever. Porque quando ele escreve o que ele tem que fazer, ele ganha uma estrutura. Coisas que eu dizia para ela, meu Deus, eu não preciso escrever as coisas que eu vou fazer, porque como melancólico eu já tenho essa estrutura rígida. O melancólico tem isso, ele estrutura todo mundo. Então, ele é capaz de organizar a vida de todo mundo. Ele tem essa capacidade de organização. Então, eu não precisava disso, porque na minha cabeça eu já sabia que eu tinha tal compromisso, fazer tal coisa, não sei, já está tudo sempre organizado. Mas o sanguíneo não, ele precisa colocar no papel. Então, quando você tem um filho sanguíneo, ter rotina é importante para todas as crianças. Mas para o sanguíneo é fundamental. Porque sem rotina, ele não vai longe. E você precisa ensinar ele a ter determinação, porque como ele é inconstante, ele vai voar daqui para ali. Então, agora, meu irmão mesmo, né? Meu irmão é sanguíneo. Só na faculdade dele, ele arrumou milhões de coisas para fazer. Ele dizia para o meu pai: agora eu vou aprender a surfar. Aí comprava uma prancha de surf. Agora eu vou tocar bandolim. Aí comprava o bandolim. Vou tocar violão. Toda hora ele tinha um novo projeto. É incrível. Só que aí ele, ao mesmo tempo que ele começa 50 projetos, o sanguíneo, ele não conclui nenhum. Então você tem que ensinar para ele, por isso que eu sempre falo isso com relação ao terço. A gente tem que ensinar as crianças a ter constância nas coisas e saber que as coisas são importantes serem mantidas. Então, se você começou um projeto, vá até o fim. Isso é muito importante para o sanguíneo, porque senão ele fica ali, ó, voando. Ele começou uma coisa, largou, parou, começou outra coisa. E aí o que é que acontece? Ele vai perdendo a autonomia dele, porque ele vai vendo que ele não termina as coisas. E ele vai ficando frustrado. E ele vai dizendo assim, poxa, eu não termino, então não dá certo eu começar mesmo nada, não. Mas, ao mesmo tempo, o sanguíneo é a alegria, né, da festa, como eu disse. A alma da festa é o sanguíneo. Todo mundo fica esperando o sanguíneo chegar. Como ele é essa alegria da festa, como ele tem essa leveza, ele é muito otimista. E aí, ao mesmo tempo que o melancólico é muito pessimista, e aí olha situações com um olhar muito abaixo, o sanguíneo é muito otimista e olha situações com um olhar muito acima. Então ele diz, não. Eu lembro do o sanguíneo é aquele que você pergunta como foi a prova, ele diz, maravilhosa, perfeita, fechei. Quando chega no nota 6, 5. E eu lembro do meu irmão que ele chegava e disse assim, mãe, tá tranquilo, vou conseguir. Tipo, estudava um pouquinho, ia lá e fazia, dizia, pronto, vou conseguir. Porque na cabeça dele tudo vai dar certo mesmo.
ele não perde tempo nas situações. Ao mesmo tempo que o melancólico demora naquilo, ele não perde tempo. E, Matilde, quando o início que eu estava falando, gente, eu já vou finalizar, viu? Porque eu sei que foi muito assunto. Só falta o fleumático agora. No início que eu estava falando, é justamente isso. Muitas vezes, na maioria das vezes, Deus coloca numa casa um marido sanguíneo, uma mãe melancólica, um filho sanguíneo, outro colérico. Por quê? Para que a gente aprenda a trabalhar nas diferenças de cada um e amar cada um dentro daquilo. Não existe isso, gente, de você dizer assim, ai, fulano é colérico, já nem gosto dele. Você ainda nem conheceu a pessoa. A pessoa não é só o temperamento é uma coisa. Ela desenvolve a personalidade dela e muda. Eu tenho pessoas que eu amo de coração, de paixão, de cada um dos temperamentos. Então, assim, não é pelo temperamento que a pessoa é determinada. Não use o temperamento assim. Usem para vocês entenderem, como, por exemplo, eu usei no meu caso. Eu achava que eu era muito anormal, de eu sempre ficar refletindo sobre. Eu sempre, Cíntia já escutava, dizia, amiga, estava refletindo. Eu já usava essa palavra sem nem saber, porque eu vivia a vida de reflexão. E eu achava muito estranho as pessoas não refletirem sobre as coisas, porque é uma tendência minha. E eu me achava estranha por isso. Eu amo refletir, Ursula. Lá vai meu textão, né? Áudio gigante. Por quê? Porque você está ali sempre refletindo sobre algo. O melancólico está sempre. Eu digo que a tela de fundo é assim: na frente eu tô aqui conversando com você, tá tudo bem, no fundo eu tô imaginando alguma tragédia, ou refletindo sobre alguma teoria. Sempre é duas coisas assim, uma como a outra, né? E o sanguíneo não, ele vai ter essa coisa, ele vai viver o sanguíneo no presente. Então o sanguíneo ele não vai viver no passado, ele não tá nem aí pro passado, ele não tá nem aí pro futuro. O presente tá ótimo para ele. E aí, por um lado, é bom, porque ele não vai ser uma pessoa fora do seu tempo, mas por outro também pode diminuir a perspectiva dos ideais, porque ele não trabalha com ideais. Então ele vai levando a vida e deixando a vida levar ele. Por isso que os pais dos sanguíneos têm que trabalhar os ideais nas crianças, certo? E por último, e não menos importante, o fleumático. O fleumático é um dos temperamentos mais ricos que tem, que as pessoas menosprezam muito. E é um dos temperamentos que tem mais diferença entre si. Como é que funciona o fleumático? O fleumático é a água, certo? É o elemento da água. Então, o fleumático vai ser aquele que ele não vai ter reação rápida, como o melancólico, ele vai ficar olhando para a situação, assim, sem reagir. E depois que a situação passa, ele também não está nem aí para a situação. Ou seja, ele não tem uma reação nem rápida, nem duradoura. Muitas vezes os pais de fleumáticos podem achar que o fleumático é uma criança depressiva, ou que está enfrentando algum problema, e aí fica forçando a criança a participar de um monte de coisa e fazer um monte de coisa, porque ela tem que ser como o irmão, ou tem que fazer isso e aquilo, e ir para frente, nananã. E não é assim que ele trabalha. É a mesma coisa do melancólico. Você não pode chegar para uma criança melancólica e dizer, não, agora você vai fazer isso, isso e isso. Outra coisa, tem que ter muito cuidado o pai colérico de um filho melancólico, para não atropelar muito o filho, falar coisas que vão ferir, achando que está estimulando, pelo contrário, você está massacrando o coitado. Eu lembro de uma vez, só contando essa história, eu era bem pequena, eu devia, bem pequena não, viu? Uns 8 anos, por aí. E tinha acontecido alguma situação durante o dia, que eu não sei qual foi, eu não lembro mais dessa parte, e eu fui dormir, e eu dormia com a porta aberta, o quarto dos meus pais estava com a porta aberta também. E aí meu pai falou assim, Naide, Naide é o nome da minha mãe, né? A gente tem que tomar muito cuidado com a Helena, porque a Helena é muito melindrosa. E eu senti pelo tom da palavra que melindrosa era uma coisa péssima. Ali já Gente, isso aconteceu, deve ter mais de, deixa eu ver, deve ter uns 20 anos que isso aconteceu. Eu tenho 28 anos hoje. E eu ainda lembro. E eu não sabia o que era melindrosa, né? Não existia computador para pesquisar. Aí no outro dia eu fui como quem não quer nada. E o melancólico é muito assim, articulador, viu? Eu fui como quem não quer nada. Depois disse assim, pai, o que é melindrosa? Ele diz, é uma pessoa que é muito sentida, que guarda as coisas assim. Aí eu pensei, disse assim, eu sou melindrosa. Que horror! Então, o que acontece é, você não pode querer que a criança... O que eu tô querendo dizer para vocês, gente, é que tem coisas que acontecem com as nossas crianças e que vocês acham que a criança tá errada, porque o filho do fulano é assim, porque o cicrano é assim, não sei o quê. E, na verdade, a criança é apenas um temperamento dela. Então, por exemplo, os coléricos, o pai diz, mas o gênio desse menino é ruim, deve ter sido falta de oração, deve não sei o quê. Não, não tem nada a ver com isso. Ele nasceu colérico, você tem que trabalhar ele na coleriquice dele. Meu filho é muito pessimista, é melancólico, é inseguro. Pronto, vai trabalhar naquilo que o filho tem de insegurança. E o fleumático, ele é uma
pessoa também introspectiva, então as coisas vão para o mundo interior, e aí a gente vai lembrar da água. A água, ela toma a forma que a gente botar. Aqui, ó. A água está na forma da garrafa. Então, o fleumático, ele ganha a forma do ambiente. Ele vai se moldando pelo ambiente. Se ele é criado num ambiente muito explosivo, com muita confusão, com não sei o quê, ele vai se moldando com o ambiente. Ele vai pegando e captando as impressões do mundo exterior. Aquilo não o atinge tanto. E aí você pode até achar que ele é insensível. Realmente, ele não tem uma sensibilidade muito grande como o sanguíneo, como o melancólico. Mas ele vai sentir, claro, todo ser humano sente, né? E aí, o que é que acontece? Nós temos vários tipos de água. A gente tem água numa poça, que pode estar parada, sem fazer nada. A gente tem a água do rio, a gente tem a água do mar, a gente tem água no copo. A água mata a nossa sede, a água umidifica tudo. O fleumático, ele é assim, ele envolve. Então, ele tem uma tendência, os livros falam que todo pai quer ter um filho fleumático. Porque ele é obediente. Assim como o melancólico, eles são crianças obedientes. Ele sabe seguir as ordens. E ele vai fazer... Qual é a questão do fleumático? Ele não vai ter esses grandes ideais. Então, ele vai fazer exatamente o que você mandar. Nada mais, nada menos. Se você mandar ele fazer atividade, ele vai fazer. Mas ele não vai estar pensando no vestibular que ele tem que fazer daqui a 10 anos, como o melancólico tá. Ele vai dizer o seguinte, aconteceu tal situação. Ele prefere sofrer ali, calado, do que gerar outra briga maior. Ele vai estar vendo a briga e ele vai estar pacificando a briga. Todos os outros temperamentos têm tendência a poder brigar. O colérico nem se fala, já quer briga, confusão e cacete. O melancólico, ele vai ter o seguinte, ele não gosta de lavação de roupa suja, de gritaria, de nada. Mas, se alguém vier contra os princípios dele, ou injustiçar, por exemplo, ele é mais voltado para quando injustiçar alguém que ele ama. Ou alguém injustiçar ele, ou alguém que ele ama, ele vai discutir, certo? Ele não vai explodir, mas ele vai discutir. E você pode lutar, assim, falar, ele não vai arredar, não. E o sanguíneo tem uma tendência à explosão também. O sanguíneo busca a paz, só que a paz do sanguíneo, que ele não gosta dessa confusão, dessa agitação, a paz do sanguíneo é com gente, com diversão, com festa, com viagem. A paz do fleumático é ele quieto no canto dele, sem ninguém incomodando. E aí, qual é um dos defeitos principais para o fleumático? A preguiça. Dizem que fleumático não pode ter sofá bom nem cama boa. Porque se deixar na cama boa, Letícia está dizendo que é ela. Todo mundo pode ser meio preguiçoso, viu, Letícia? Fique tranquila. Mas é porque o fleumático ele vai ser muito trabalhado com isso, porque ele tem uma tendência a se acomodar. Se a gente olhar assim, ó, a água fica parada. Então, em geral, um fleumático ele não vai ter explosão. Mas o que acontece com a água é o seguinte: lembra que existe tsunami? Então, no fleumático pode existir uma coisa chamada efeito tsunami, que é o quê? Você atenta tanto o fleumático, ele passa aquela situação ali por tantos anos, que chega um momento que ele vai lá e a onda arrebenta, e ele quebra com tudo, e a devastação é total. Porque você nem esperava aquilo dele. Então, tem que trabalhar o fleumático com relação a isso. São pessoas muito assertivas, muito exatas. Então, fleumático jamais daria 1h10 de aula de temperamento, que eu estou dando. Ele ia falar todos os temas, pronto, acabou. São pessoas muito diretas, muito práticas, que sabem resolver conflitos. Eles têm uma calma excepcional, então eles conseguem estar num ambiente de tensão, de pressão. Tá todo mundo morrendo, chorando, se acabando, e ele tá ali, ó, calmo, tranquilo. Ele não vai ficar desesperado. As pessoas podem achar que ele é muito insensível, mas é porque para ele a reação ainda não chegou. Então, em geral, o fleumático ele faz uma coisa para poder sobreviver em sociedade. Ele começa a manipular reações. Não é como se fosse fingimento, não, gente, mas ele vai aprendendo que, por exemplo, tá tendo uma briga, então eu tenho que reagir um pouco. As pessoas estão todas chorando, então eu tenho que, pelo menos aqui, parecer que eu estou um pouco emocionado. Então ele vai aprendendo a fazer assim, porque é uma forma de sobreviver em sociedade. E ele se importa com o outro, porque o fleumático, assim como o sanguíneo, ele se importa com as pessoas. Então, ele se importa com o outro. Não é que ele não se importe, não. Ele não sente, mas ele se importa muito com o que o outro acha dele. Ele se importa muito, pronto. Eu acho que de todos os temperamentos, é um dos que mais se importa. Parece que não, mas é um dos que mais se importa se o outro está chateado com ele. E a forma de estimular o fleumático nunca vai ser pelo desafio, sempre pelo estímulo. Então, se você tem uma criança fleumática, você tem que elogiar ela, dizer, olha como você é capaz,
Olha como você vai dar conta disso aqui, sem ele perceber. Você vai elogiando, você vai fazendo, né? Eles são amigos que apoiam os amigos, são muito fiéis. Então, a tendência do fleumático é apoiar, cuidar dos amigos. Ele não vai ficar contradizendo o amigo. O melancólico, ele demora para fazer amigo. Quando ele faz, ele vai até o fim, até as últimas consequências por aquele amigo. Ele é assim, um cão fiel, mas também se o amigo trair ele, coitado desse amigo, que ele não vai esquecer nunca. Já o sanguíneo vai ser aquele que vai ter 1 milhão de amigos, sabe? Sabe a música? Ele vai ter 1 milhão de amigos, mas às vezes ele não vai aprofundar em nenhuma relação, então ele precisa ter cuidado com isso, né? E o colérico também tem uma tendência a fazer amigos e manter, porque ele não vai ser aquela pessoa que vai ficar, gente, como é que eu vou dizer assim, enchendo linguiça ou babando o ovo, como o povo diz, né? Não. Colérico, se ele quer ser seu amigo, ele vai ser seu amigo e pronto. E você se sinta muito feliz porque você foi escolhido para ser amigo dele, porque ele realmente lhe considera por aquela amizade. Outra coisa importante é que, como o fleumático tem uma tendência à acomodação, você tem que estimulá-lo a fazer mais coisas, mas ao mesmo tempo dar o tempo dele de descanso e de solidão. Pode deixar o fleumático brincar sozinho, pode deixar o melancólico brincar sozinho, você não precisa se preocupar com isso, certo? Então, eu falei por 1h10 sobre os temperamentos. Isso aqui é só um pouco, gente. Tem muito mais coisa do que isso de temperamento, mas é muito mais mesmo. Só que não adianta eu falar tudo agora, porque só vai cansar vocês. O que eu quero que fique como principal para quem não conhecia os temperamentos é o seguinte: todos são necessários. Quando você identificar seu temperamento, não fique tentando fugir dele, né? Que tem gente que eu brinco com o Cíntia que a gente tem uma amiga colérica que é colérica assim na cara, raiz, e ela diz assim, gente, acho que eu sou sanguínea. Ela até hoje não admitiu que ela era colérica. Mas não tem problema nenhum em ser colérico. Pelo contrário, você tem que aceitar o que. Lembra que eu falei no início do amor? Tudo que Deus faz é por amor, com o amor e para o amor. Deus sonhou com cada um de nós desde toda a eternidade. Isaías vai dizer que ele nos chamou pelo nome, que ele nos gerou no ventre materno. É o único lugar que a gente diz assim que Deus meteu a mão. Foi no ventre da nossa mãe para nos gerar, ele nos formou. Então vocês não vieram com essa impressão por acaso. Eu não vim melancólica por acaso. Eu vim melancólica porque dentro da minha família, dentro da minha realidade, dentro do lugar onde eu ocupo, Deus me queria assim. E quem me conhece aqui dando aula para as crianças sabe que eu sou outra criança. Então, se você olhar, você não, a Letícia está fazendo assim, ó. Você não vai dizer, ai, porque o melancólico é triste. Você não é fadado a ser triste, a ser pessimista, a ser nada. Você tem que vencer. Aceita-te e supera-te, certo? Então, assim, você tem que vencer o seu temperamento, como eu disse da minha amiga, né? Ela é sanguínea e ela é organizadíssima. Ela tem horário para tudo, ela faz tudo certinho, ela é altamente determinada, ela termina os projetos dela. E ela é uma pessoa leve. E olhem só, nós somos temperamentos opostos. E ela é a melhor amiga que eu fiz na vida. Por quê? Porque a gente se complementa no outro. Então não achem, ai, porque eu sou colérica, eu não vou aguentar um fleumático porque ele é muito lento. Não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver com nada. Por quê? Porque, pelo contrário, se você sabe olhar para aquilo, lembra do talento, do medo que eu falei no início? Se você sabe olhar para aquilo que existe em você e que existe no outro como um talento, como um dom dado por Deus, você vai saber tirar o melhor daquilo e você vai trabalhar o seu talento com inteligência. Esse é o ponto. Não tenha medo. Ah, então, ai meu Deus, eu sou colérica, eu vou. Pronto, colérico vence o quê? Com jejum, com muita oração, certo? Você vai vencendo os seus impulsos através disso. Você vai vencendo os impulsos melancólicos através do serviço, sair de si, porque senão você vive no seu mundo interior para sempre, você não faz nada pelo outro, fica egoísta. Então você tem que servir o outro se você é melancólico. Pode servir com gosto, servir como um escravo mesmo, de amor. Pode servir, porque você precisa desse serviço. O sanguíneo, ele precisa muito do jejum, né? Ele precisa fechar, não pode ficar muito atraído pelo olhar, por essas coisas. O fleumático também precisa do serviço. Então, assim, gente, é vocês olharem para os temperamentos. A partir daí, a aula vai ficar gravada. Eu vou abrir também para caso vocês tenham dúvidas. A partir daí, vocês vão pegar e começar a trabalhar naquilo que vocês têm de defeito.
E olha só, qual é a questão? Primordial. Em geral, quando eu tenho um defeito, eu sou complacente com esse defeito no outro, porque eu tenho aquele defeito. Então, por exemplo, o melancólico tem o defeito, às vezes, de ficar remoendo. Então, se o outro fica remoendo, para ele não representa muita coisa, não, porque ele já passa por aquilo mesmo e ele se acha muito justo. Agora, o defeito do outro, quando é, por exemplo, o defeito do sanguíneo de falar sem pensar, aí ele não tem paciência, porque ele diz assim: por que é que ele não pensa antes de falar? Já que eu penso. E aí você vai entender que o outro, ele só tem qualidades e defeitos diferentes do seu. E assim como você ainda não é santo e não é trabalhado, você não pode ficar exigindo perfeição dos outros a esse ponto. Então, eu não suporto porque o sanguíneo é desorganizado. Sim, e você tem tantos outros defeitos. Então, aquilo que eu falei sobre o amor, aproveitem isso para olhar para os esposos de você em geral. É muito comum você não casar em geral com uma pessoa que tem o mesmo temperamento que você. Então, em geral, as pessoas casam com outros temperamentos, né? Até porque matematicamente é mais possível. Então, você vai olhar para o seu esposo e ver, poxa, ele tem tendências diferentes da minha. Para os seus filhos e ver, eles têm tendências diferentes das minhas. E olhar para isso com amor, pedindo a Cristo: Senhor, traz em mim o teu olhar, que eu olhe para o outro com o teu olhar. Uma vez eu escrevi para essa amiga minha, um dos meus grandes textos gigantescos, falando toda a beleza de ser sanguínea. Eu não sou sanguínea. E ela disse que ia favoritar e guardou, né? E ela disse: ai, amiga, eu queria me ver com os olhos que você me enxerga. Porque os olhos do amor de Deus nos fazem enxergar o melhor das pessoas e tirar o melhor delas e agradecer, sermos agraciados. Porque de todas as pessoas que existem no mundo, de todo o tempo, de todo o universo, Deus escolheu essas pessoas para serem sua família. Escolheu essas pessoas para estarem ao seu lado. E você faz o quê? Rejeita as pessoas. Diz: ai, não, que saco, não aguento. Pronto. Se você quer ser santo, se você luta para ser santo, você só precisa de uma coisa. Lembra que eu falei no início? Tudo. Como foi? Vou até voltar aqui para não errar. Tudo que não é eterno está eternamente ultrapassado. E a única coisa que não passará e que nunca ficará ultrapassada é o amor. Então amem, amem com força. Isso daqui é só para vocês aprenderem ainda mais a aceitar os outros. Eu vou abrir para as perguntas, porque eu já falei mais do que o suficiente. E aí vocês podem perguntar se tiverem perguntas. Eu falei muito, né, gente? Mas se não tiverem também não tem problema não, viu? Tá aberto para perguntas. Letícia ficou olhando aí a aula toda, né, Letícia? Letícia é uma aluna muito aplicada. Eu acho que Letícia é melancólica que nem a Pro, viu, Pro? Eu já lhe vi rezando o texto, tanta concentração. Ai, ai. Que bom, meu povo, que bom, foi bom. Se tiverem perguntas, façam. Se não tiverem, não tem problema também, não. Porque eu sei que eu falei, assim, eu tentei abranger as perguntas que eu sabia que iam fazer. Quem é? A Fabiana que está assistindo ou é a filha que está assistindo? Que falou aí, Pro. Sou eu, Helena. Ah, é a Fabiana. Fabiana. Fabiana do Apostolado. Ah, sim. Pois então, gente, já que não tem pergunta, eu vou. A gente vai. Masterclass, ô Cíntia. Matilde, você tem dois sanguíneos, Matilde, em casa. Meu Deus do céu. Eu também tenho, viu, Matilde? Porque eu acho que os meus dois irmãos são sanguíneos. Eu acho que Bebel é sanguínea também. Pronto. Utilize isso para identificar os temperamentos e para ajudar no futuro. Eu vou encerrar a Matauíra já identificou. E lembrando, gente, a gente só tem um temperamento, certo? E ele não muda. Então, sou sanguíneo e melancólico. Por quê? Porque não dá para ter dois. Porque eu não posso ter uma reação rápida ao mesmo tempo lenta, né? É impossível. Então, você só vai ter um temperamento. Eu vou encerrar a gravação e a gente vai rezando uma Ave Maria, né? Entregando a Nossa Senhora, que Nossa Senhora ela nos ajude a viver o melhor com os nossos temperamentos, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Nossa Senhora, Rainha da Paz,